boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Renata Pascon. Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema, e eu dou aulas de microbiologia básica, microbiologia avançada, de biotecnologia e de biologia molecular. E hoje eu estou aqui nessa videoaula para contar um pouco para vocês sobre a história da microbiologia. Então, gente, a microbiologia é um ramo da ciência que estuda aqueles organismos que não podem ser vistos a olho nu. E a microbiologia, ela só progrediu, ela só existe como a conhecemos hoje, porque vários cientistas se propuseram a fabricar lentes de aumento. Então, através dessas lentes de aumento que esses cientistas produziram ao longo do tempo, foi possível ver uma gigantesca diversidade de micro-organismos, um mundo invisível que até antes das lentes de aumento não se podia ver, porque esses micro-organismos são invisíveis a olho nu. Então, hoje aqui eu vou contar um pouquinho para vocês a história de 4 cientistas, esses 4 cientistas que estão aqui nessa figura. Eu vou contar um pouquinho do histórico da vida deles, do que os moveu na ciência e quais os experimentos que eles fizeram que ajudaram a fundação da microbiologia. Bom, tudo começa com Robert Hooke, que foi um cientista escocês que viveu entre 1635 a 1703. Ele foi um cientista formado em filosofia, interessado em arquitetura, em engenharia. Ele construía lentes para telescópios. Robert Hooke também era o curador de experimentos da Royal Society of London, que era a principal sociedade científica da época, que congregava os maiores cientistas, e ele era o curador de experimentos, ou seja, ele supervisionava os experimentos que aconteciam, que eram reportados para a Royal Society, e ele também fazia muitos experimentos, principalmente na área de física, de arquitetura e de engenharia. Mas foi lá entre 1663 e 1664 que Robert Hooke começou a fazer registros e observações com os microscópios que ele produzia. Ele já produzia telescópios, então ele já tinha uma experiência em fazer lentes. E ele começou a fazer também microscópios e observar uma série de amostras. E uma das principais que entrou para a história foi uma observação que ele fez de um corte muito fino de cortiça, né, que é o material das rolhas. E a cortiça, então, que ele observou com esse microscópio que está ilustrado aqui nessa figura, né, ele viu essa imagem aqui. E quando a gente aumenta um pouco essa imagem desse lado aqui, a gente vê essas pequenas caixas, esses compartimentos, que Hooke chamou de celas. E, eventualmente, esse termo, ele evoluiu para célula. Então, Hooke foi o primeiro a ver uma célula. Né? E isso foi muito importante porque isso fundou a teoria celular, que nada mais é do que uma explicação de qual é a unidade funcional, a unidade estrutural que compõe todos os organismos vivos. Né? Mas até esse ponto, né, Robert Hooke tinha reportado isso num jornal que ele mantinha, que chamava Micrográfia, mas ele não tinha consciência ainda do mundo microbiano, ele não tinha consciência dos micro-organismos e da sua gigantesca diversidade morfológica, metabólica e dos seus nichos de ocupação.
foi um outro cientista que de fato descobriu o mundo microbiano. E esse cientista chama-se Antoine van Leeuwenhoek. E ele viveu em Delft, na Holanda, de 1632 a 1723. Leeuwenhoek, ele era um comerciante, como mostra aqui nessa figura, ele era um comerciante de tecidos, ele comercializava tecidos na Holanda. Só que Leeuwenhoek nunca teve uma formação científica, de fato. Ele é considerado um autodidata. Mas Leeuwenhoek tinha uma característica muito importante para um cientista. Ele tinha uma curiosidade intrínseca. Ele era muito curioso e ele queria sempre olhar as coisas muito de perto. Ele era não só curioso, mas ele era muito detalhista. Então, ele começou a produzir lentes de aumento, porque ele queria enxergar muito de perto a qualidade dos tecidos que ele comercializava. E nesse processo de construir lentes e de observar os tecidos, ele começou também a observar outras coisas. E ele reparou que todas as amostras que ele olhava sempre apareciam alguns seres vivos que se moviam, né? Que ele chamou de animáculos. Esses animáculos, eles tinham uma diversidade enorme de formas e eles estavam em todos os lugares que Van Leeuwenhoek observou. E olha que ele não observou poucas amostras. Ele observou amostras de água da chuva, do lago onde ele pescava, ele fazia a raspagem do próprio dente e olhava no seu microscópio o que tinha naquela raspagem, ele observou células do sangue, ele observou o que tinha nas fezes, enfim, no esperma. Leeuwenhoek analisou uma gama de amostras com os seus microscópios, com as suas lentes de aumento. E ele começou então a desenhar isso e fez então uma comunicação com a Royal Society of London das suas descobertas, né? E aí isso então foi se descortinou na Royal Society of London um mundo novo, um mundo invisível. Leeuwenhoek produziu mais de 400 microscópios, como esse aqui. Os microscópios deles eram muito simples, a iluminação era natural, ele segurava esse microscópio contra a luz do sol e observava assim as suas amostras. O grande segredo do sucesso de Leeuwenhoek na sua busca pelo mundo microbiano é que as suas lentes eram de qualidade extrema, eram muito melhores, tinham muito mais qualidade do que as de Robert Hooke. Foi por isso que ele conseguiu, mesmo com um microscópio tão simples, observar tanta coisa. Porém, até hoje ninguém sabe qual era o segredo da produção dessas lentes por Leeuwenhoek. Ele manteve isso em segredo. Esses microscópios ainda existem em museus na Europa. E Leeuwenhoek realmente fez uma descoberta gigantesca para a humanidade, né? Ele descobriu um mundo novo. E isso empolgou muito as pessoas lá no Royal Society of London, que começaram a reproduzir as observações de Leeuwenhoek. E eu gostaria de deixar aqui um pensamento dele, uma frase que Leeuwenhoek falou e que eu acho que diz muito para nós, né? Ele dizia assim: eu gastei mais tempo fazendo observações microscópicas do que muitos vão acreditar, mas eu fiz isso com prazer e não dei atenção àqueles que disseram não entender o porquê de tanto trabalho e qual a utilidade disso. Bom, nessa época, né, um outro fato histórico bastante importante para microbiologia
é que até meados, mais ou menos, do século XIX, os cientistas acreditavam na teoria da geração espontânea. Isso é, eles achavam que a vida surge espontaneamente de objetos inanimados ou de matéria sem vida, como, por exemplo, os alimentos ou o caldo de carne, né? E tinham muitos cientistas que acreditavam nisso e tinham outros que não acreditavam, não achavam que isso fosse possível e faziam experimentos para contra-argumentar essa teoria. Como, por exemplo, Francesco Redi, em 1668, ele queria provar que não havia geração espontânea. Então, ele fez um experimento. Ele colocou alimentos em frascos e uma parte dos frascos ele cobriu com uma tela e a outra parte ele deixou aberto. Né? E ele observou que aqueles frascos que ficaram abertos, que eles então acumularam moscas, que depuseram ovos sobre esses alimentos, que geraram larvas. Né? E aqueles potes que ficaram fechados, eles não apresentaram larvas. Né? Então, isso provava, na cabeça de Francesco Redi, que a geração espontânea não poderia acontecer, visto que os frascos que ficaram fechados não geraram larvas. No entanto, esses experimentos eram muito criticados, né? E então, um pouco depois dessa data, de 1668, um outro cientista chamado John Needham, que acreditava na geração espontânea, ele queria desacreditar o trabalho de Francesco Redi. E ele fez, então, um outro experimento para mostrar que existia, sim, geração espontânea. Então, ele pegou um frasco, colocou caldo de carne, ferveu esse caldo de carne, e esse frasco ele manteve destampado, né? E após a fervura, ele deixou esse frasco no ambiente aberto. E depois de um certo tempo, esse caldo de carne ele foi contaminado com micro-organismos. Então, o Redi falou assim: olha, o problema do experimento do Francesco Redi é que esses frascos, aonde não apareceu geração espontânea, não apareceu porque não houve a entrada de ar. E a geração espontânea, ela depende do ar, como prova esse experimento dele aqui. E essa polêmica durou muitos e muitos anos, durou décadas, né? Já a experiência de Lázaro Spallanzani queria derrubar o argumento de John Needham. E o que ele fez foi colocar o mesmo caldo de carne num frasco, ferver esse caldo de carne, só que ele lacrou esses frascos. E ele mostrou, então, que esses frascos lacrados não contaminavam, né? E ele dizia assim, olha, a contaminação que aconteceu no experimento de Needham aconteceu porque os micro-organismos que estavam no ar entraram no caldo de carne após a fervura, né? E Needham falava assim, não pode ser. O seu experimento não contaminou porque você lacrou o frasco e o ar não entrou e a geração espontânea assim não aconteceu. E essa polêmica durou décadas, né? E isso só foi resolvido, então, por Louis Pasteur, que viveu entre 1822 e 1895 na França, em Paris. Pasteur era um biólogo, um cientista extremamente proeminente, extremamente respeitado, né? E Pasteur falou assim: eu vou resolver essa questão, porque geração espontânea realmente não existe, e ele então se dedicou a fazer experimentos para mostrar que a geração espontânea não era por aí. Né? E o experimento definitivo que ele fez para mostrar isso é chamado de experimento do frasco em pescoço de ganso. Então, ele construiu esses frascos que tem essa curvatura aqui no seu pescoço, que parece um pescoço de ganso, né? Ele preencheu esse frasco com caldo de carne, ferveu esse caldo de carne para eliminar os micro-organismos daqui, e uma parte desses frascos, então, ele deixou no ambiente e ele viu que não havia crescimento neles.
No entanto, se você fizesse o mesmo experimento, colocasse no mesmo frasco, no mesmo tipo de frasco, o caldo de carne, fervesse e na sequência quebrasse o pescoço do ganso no frasco, a gente ia ver que depois de um tempo ia haver contaminação desse caldo de carne, ele ia acumular micro-organismos. Isso por quê? Porque o ar, uma vez que esse pescoço foi quebrado, entrou no frasco, contaminou o caldo de carne e os micro-organismos proliferaram. Já nesse tipo de frasco aqui, de pescoço de ganso, os micro-organismos eles ficam depositados nessa região aqui e eles não são levados para dentro do frasco. Então ele mostrou que, na verdade, são os micro-organismos que estão no ar que contaminam o caldo de carne e não o caldo de carne que dá uma geração espontânea aos organismos. Então, com isso, Pasteur eliminou a polêmica e então nunca mais se falou da teoria da geração espontânea. E isso foi em 1861. Mas um pouco antes disso, em 1857, a pedido de Napoleão III, a Marinha contratou, a Marinha Francesa, né, contratou Pasteur para resolver um problema que eles tinham com o vinho da Marinha, que se deteriorava com o tempo. E eles queriam saber por que, que o vinho deteriorava e eles queriam uma solução para esse problema. Porque toda vez que um navio da Marinha Francesa saía para uma longa viagem e eles colocavam o vinho no navio, depois de um tempo aquele vinho estragava e os marinheiros ficavam muito furiosos por não ter mais vinho para beber durante a viagem, né? Então, Louis Pasteur começou a pensar nessa questão, né? E ele começou a olhar, então, nos seus microscópios, ele começou a olhar os micro-organismos que estavam no processo de fermentação do vinho. E ele viu que logo no começo da fermentação predominava um tipo de micro-organismo relativamente grande, globular, que se reproduzia por brotamento e que hoje a gente sabe que são as leveduras, que são micro-organismos eucariotos. Mais para frente do processo de fermentação, o que acontecia é que esse primeiro tipo de micro-organismo desaparecia e apareciam outros micro-organismos que eram menores e que hoje a gente sabe que são as bactérias láticas que produzem o ácido lático no vinho, dando a ele o sabor azedo, que é desagradável. Né? E Pasteur, então, resolveu esse problema. Ele pegou o vinho e ele resolveu aquecer a uma determinada temperatura antes que esses contaminantes bacterianos que produziam ácido lático aparecessem. Então, ele ferveu o vinho a uma temperatura durante um tempo em que essas bactérias foram mortas e que não houve comprometimento do sabor do vinho. Né? E com isso, então, Pasteur descobriu o sistema de pasteurização, que chamou-se assim em homenagem a ele. Bom, Louis Pasteur ele deu uma grande contribuição para a área de microbiologia, né, para a existência da microbiologia, ele é considerado o pai da microbiologia, não só porque ele demonstrou que não existe geração espontânea, como ele também, com tudo isso, acabou demonstrando que o calor destrói os micro-organismos, né? E isso é a base de toda a técnica de manipulação e controle do crescimento microbiano, que é tão importante para o controle de doenças e também para a área de alimentos, né, de preservação de alimentos e de bebidas. Então, realmente, Pasteur deu uma grande contribuição. E nessa época, Pasteur também começou a pensar assim. Ele teve uma ideia, né? Se os micro-organismos transformam a matéria orgânica durante a fermentação do vinho, será que eles não fazem o mesmo nos tecidos e nos órgãos dos animais, causando doença? Então, com isso, com esse pensamento, Pasteur, ele formulou a teoria microbiana da doença, né? Ou seja, a teoria que correlaciona um determinado micro-organismo específico a uma doença.
né? Só que para a população em geral, essa teoria foi de muito difícil aceitação, né? Por questões religiosas, inclusive, porque as pessoas achavam que as doenças eram um castigo, né? Mas essa ideia da teoria microbiana da doença, ela começou a ser comprovada por muitos outros cientistas que começaram a achar essa relação que Pasteur falava que existia entre micro-organismo e doença, né? E mais, né, muitos médicos começaram a usar as técnicas de descontaminação que foram fundadas por Pasteur, né? E com isso eles começaram a ter sucesso, né, e diminuir muitas infecções que aconteciam nos processos, nas intervenções médicas, né? Então eles começaram a ver que lavar as mãos fazia toda a diferença entre a vida e a morte. Isso tudo a gente deve a Pasteur, né? Bom, mas apesar de Pasteur ter formulado a teoria microbiana da doença, não foi ele que a comprovou. Quem comprovou essa teoria, na verdade, foi Robert Koch, que foi um médico alemão que viveu entre 1843 e 1910. E por volta de 1876, Robert Koch estava às voltas para tentar encontrar qual era o agente causador de uma doença que estava aniquilando os rebanhos de ovelha e de gado na Europa. E Robert Koch tinha a impressão de que essa doença, né, ela era causada por um micro-organismo que foi chamado de Bacillus anthracis. E nessa época, Koch estava numa competição com Pasteur, porque os dois estavam tentando resolver esse problema. Mas, na verdade, quem descobriu o Bacillus anthracis e quem correlacionou a essa doença que estava dizimando os rebanhos de ovelhas e gado na Europa foi Koch. E através dos seus estudos é que surgiu o postulado de Koch. E através desse estudo que ele fez, é que ele conseguiu formular esse postulado, né? Então, o postulado de Koch, ele parte do princípio de que quando você tem um animal doente, será possível isolar, purificar e identificar um micro-organismo nesse animal doente, né? E uma vez que você tem essas colônias desse micro-organismo isoladas e purificadas e identificadas, você deve inocular esse micro-organismo num animal sadio. E esse animal sadio, então, deve apresentar os mesmos sintomas do que esse primeiro animal doente, né? E à medida que a doença progride e esse animal morre, você será capaz de isolar, purificar e identificar um micro-organismo nesse animal. E esse micro-organismo, ele tem que ser exatamente o mesmo que foi isolado do primeiro animal. Então, fecha-se assim um ciclo, né, que nós chamamos de postulado de Koch e que serviu para confirmar a teoria microbiana da doença. Então, Koch foi um microbiologista extremamente importante, além de formular o postulado, foi ele que estabeleceu as técnicas de isolamento e cultivo de micro-organismos. Bom, com isso, gente, falando um pouco sobre a vida desses 4 cientistas, né, Robert Hooke, Antoine van Leeuwenhoek, Louis Pasteur e Robert Koch, e tantos outros cientistas que fizeram experimentos, que viveram na mesma época ou posteriormente a esses cientistas, graças a eles é que a gente hoje tem uma área muito importante da ciência que se chama microbiologia e que estuda os micro-organismos. Os micro-organismos, eles são de extrema importância para nós, né? Eles foram os primeiros organismos vivos a habitarem o nosso planeta. Nós não estaríamos aqui hoje se não fossem eles. E a microbiologia não só auxiliou no entendimento da vida como ela é no nosso planeta, mas ela também possibilitou o desenvolvimento de tecnologias de controle de doenças, né? Então, graças ao trabalho desses cientistas e tantos outros, hoje a gente consegue
dividir a vida em três domínios, né? O domínio arqueia, bactéria e eucariota. Então, dentro do domínio eucariota, nós temos dois reinos que são compostos também de micro-organismos, que são o reino fungi e os protistas. E então, a microbiologia, gente, é realmente muito importante. Eu só gostaria de dizer que os vírus, eles não entram nessa classificação, porque eles não são considerados organismos vivos, né? Mesmo porque os vírus, eles são parasitas obrigatórios, eles sempre dependem de um hospedeiro que os ajude, que forneça a eles o maquinário celular para a sua multiplicação. Os vírus, eles não têm DNA e RNA, eles têm ou DNA ou RNA, e eles não têm um metabolismo energético. Então, eles não são considerados seres vivos e, portanto, eles não entram nessa classificação aqui. Mas os vírus são extremamente importantes, como a gente está vendo hoje com essa pandemia do novo coronavírus, mas eles merecem uma videoaula só para eles. Eu gostaria de terminar com um pensamento de Louis Pasteur. Pasteur dizia que a ciência não conhece limite de país, porque o conhecimento pertence à humanidade e é a tocha que ilumina o mundo. A ciência é a mais alta personificação da nação, porque essa nação vai se tornar a primeira e vai carregar mais longe o trabalho do pensamento e da inteligência. Então, eu sou a professora Renata Pascon, da Unifesp Diadema, e aqui está o meu contato, caso vocês queiram falar comigo. Agradeço muito a atenção.